Mais um Safras de Histórias no ar, e hoje nós vamos falar sobre certificações. A Expocacer é referência na sua política ambiental e as certificações faz parte dessa política ambiental. Eu queria entender melhor, sobre a certificação, especialmente a certificação Rainforest Alliance. Estamos aqui com especialistas no assunto. Eu vou pedir que vocês se apresentem inicialmente. Vamos começar com os anfitriões. Por gentileza, Guilherme e Matheus, fiquem à vontade. Bom, obrigado por receber a gente. Eu sou o Guilherme Petená, trabalho na Rainforest Alliance Brasil. Sou agrônomo e faço parte da equipe de campo que está sempre em contato com os produtores, com as produtoras, para que a gente possa ir criando soluções em conjunto para implementar a norma e caminhar rumo à sustentabilidade cada vez mais. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Matheus Calheiros. Primeiramente é um prazer estar com vocês aqui hoje, com uma mesa tão rica, né? Também faço parte da Rainforest Alliance. Assim como o Guilherme, a gente vai muito no campo. A gente é o time de Sujabutina da Rainforest Alliance aí, para ouvir o que está acontecendo. E a gente também, ir caminhando nesse propósito de um caminho mais regenerativo, em prol de um mundo melhor. Acho que esse é o caminho que a gente tem tocado aí. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui hoje. Olá, pessoal. Quero agradecer a vocês, nossos anfitriões, pela honra que vocês estão nos dando, fazendo parte desse podcast, A gente está finalizando hoje a caravana da Rainforest Alliance na região do Cerrado Mineiro. Sou a Farla, sou engenheira agrônoma também e atuo hoje como gerente técnica da área de sustentabilidade e coordeno o projeto Educampo, que tem toda a sinergia totalmente ligado à área de certificação também. Muito prazer falar com vocês e entender melhor como é que funciona a certificação na propriedade do cafeicultor. Iniciar perguntando para vocês o que é a certificação Rainforest Alliance e como ela funciona na prática. Legal, bom, as certificações, como um todo, vieram de uma maneira natural para esse sistema agrícola que a gente vive hoje, como uma medida de garantir, que práticas sustentáveis sejam implementadas nas fazendas e garantir para o consumidor final que o produto que ele está adquirindo com os selos de certificação sigam essas práticas de ESG, que visam a sustentabilidade ambiental, social e econômica da fazenda. E a certificação da Rainforest Alliance, ela entra como uma ferramenta para isso. Ela é um mecanismo que é como se fosse um manual, passo a passo, para o produtor, para a produtora, entender o que tem que fazer na fazenda para caminhar rumo a maior sustentabilidade. Então ela gira em torno de requisitos sociais, ambientais, agrícolas, econômicos e muitos outros, com requisitos que são caminho para isso. Então tem requisitos que são básicos no começo e eles são passos que se dão para chegar nos requisitos de melhoria. Então, a cada ciclo de certificação, a cada nova auditoria feita, novos requisitos são implementados. Então, ela é basicamente uma ferramenta para auxiliar nesse movimento de agricultura regenerativa, sustentável, e a gente poder caminhar junto e assegurar para o consumidor final que essas práticas são realmente implementadas. Se quiserem complementar, fiquem à vontade. Farla, eu queria saber como é que isso funciona na prática quando a gente fala de uma cooperativa como a Expocacer, dentro da propriedade do cafeicultor. A área de sustentabilidade da Expocacer, ela foi estruturada em 2009. Então, a gente fala aí de uma longa data trabalhando em prol de uma cafeicultura mais sustentável. E a Rainforest Alliance, ela é uma grande parceira da Expocacer quando se fala de um café sustentável. Então, para nós, a Rainforest, ela é um guia para que possamos implementar essas práticas ESG na propriedade e fazer com que nosso produtor, nosso cooperado, tenha acesso a esses mercados que estão cada vez mais exigentes. Então, a área de sustentabilidade hoje, ela atua como setor de auditorias internas, onde o nosso papel é levar as informações das normas de certificação que nós recebemos da equipe Rainforest para o produtor de forma mais didática e auxiliando eles na implementação dessas práticas. E é interessante que o Guilherme falou que nos primeiros anos tem os requisitos básicos, e daí a gente vê que é uma norma inclusiva, onde todos os produtores podem acessar, podem adquirir a certificação e ele não gera um
impacto no primeiro momento, né? Nossa, eu tenho que fazer tudo isso no primeiro ano? Não. Vamos fazendo aos poucos, porque a gente está trabalhando em busca de uma melhoria contínua, buscando sempre a sustentabilidade, a longevidade do negócio. Então, para nós, a Rainforest Alliance é muito importante porque eles atuam como um guia para a Expocacer, para a gente atuar aqui no Cerrado Mineiro. Como participar, fazer parte do grupo de certificação da Rainforest? Bom, acho que a gente está falando um pouco de como a gente entra dentro desse caminho, né? Eu vejo que tem duas formas, na verdade, hoje, né? A gente fala muito da certificação, da norma que é o principal carro-chefe. Hoje tem grupos muito bacanas que têm feito trabalhos e tá trazendo mais pessoas para dentro. O caso da Expocacer, com certeza, é um caso de muito sucesso, que também está rodando. Então, o produtor pode entrar de forma individual ou entrar na norma através de grupos. Então, uma dica rápida que eu dou, uma dica simples, fácil. Dá uma lidinha antes de entrar nos grupos, conhecer um pouquinho a norma, os 6 capítulos que tem hoje. O Guilherme comentou no começo, né? Tem a parte agronômica, parte de gestão, responsabilidade compartilhada. É um primeiro passo muito importante. Então, é o caminho pela certificação. E hoje também, acho que é importante comentar que a Rainforest, ela não está presa só na certificação. Tem surgido programas também no mundo inteiro, né? Países da América Central, da África, voltado também a programas de agricultura regenerativa, agricultura de baixo carbono. E um dos grandes objetivos com isso, até 2030, a Rainforest quer atingir cerca de 100 milhões de pessoas nas áreas agrícolas e comunidades florestais, gerando impacto positivo na vida dessas pessoas, né? Então, esses 2 caminhos são muito legais e em busca de melhoria contínua, o pessoal chega lá. Não importa o tamanho, pequeno, médio, grande, né? Tem sempre essa oportunidade para estar conosco. Uma qualidade associada à sustentabilidade, não é isso? Uma cadeia cada vez mais responsável, mais sustentável. A gente está sempre em busca de chegar nesse caminho. A sustentabilidade como um caminho de melhoria contínua, a gente vai cada vez ter alguma coisinha ali para ir ajustando, para ir melhorando, né? Então, é uma visão que a gente tem, né, de estar em busca de evolução. Acho que, se for resumir, né, o que a gente busca é uma evolução diária, melhorar constantemente entre pessoas, entre práticas agronômicas, né? Então, isso é uma visão em geral também que eu enxergo hoje. Na cooperativa, como é que isso funciona? Fala, o produtor que quer fazer parte do grupo da norma. Olha, o produtor da região do Cerrado Mineiro, ele deve ser cooperado na Expocacer e ele tem total acesso à área de sustentabilidade, caso ele deseje fazer parte de algum tipo de certificação. A Rainforest Alliance, hoje, nós temos 2 grupos de certificação, estrategicamente por questões de tamanho de área. Então, para não ter uma auditoria muito extensa em questões de HDs, né, homem dias, levar ali uma agenda muito extensa, a gente acaba dividindo esses grupos. Então, tem 2 períodos de auditoria. O produtor, ele passa por uma auditoria interna, que é feita pelo Departamento de Sustentabilidade, e daí a gente faz um plano de ação para o produtor fazer a implementação dessas práticas. E é feito acompanhamento pela área, e quando a gente enxerga que o produtor realmente está atendendo os requisitos da norma e legislação local, aí sim a gente inclui ele no grupo de certificação. E é interessante que a aprovação do novo produtor no grupo de certificação, ela é aprovada pelo comitê administrativo, que é composto por membros do grupo. Então, o grupo de certificação elegeu um comitê, né, que é composto pela raiz quadrada dos membros do grupo, e esse comitê administrativo, quem decide essas questões administrativas, burocráticas do grupo. Então, aí a gente vê o envolvimento do produtor no processo de certificação. E é muito interessante porque a Rainforest Alliance tem o propósito de fazer com que as pessoas e a natureza trabalhem em harmonia. E tem muita sinergia com o propósito da Expocacer, né? Então, daí a gente consegue ter ainda mais essa aproximação com a Rainforest Alliance e nós estamos agora muito mais juntos ainda com a questão da novidade da cafeicultura regenerativa. É certo falar, né, se existem princípios que norteiam essa certificação? É certo a gente falar isso? E quais seriam esses princípios? Sim, com certeza. Acho que existem princípios da sustentabilidade e a certificação, como parte desse movimento, envolve os mesmos princípios. Então, princípio ambiental,
né? Como a Farla trouxe, natureza, pessoas vivendo em harmonia, vivendo de uma maneira que sustente para o futuro também ter uma produção alta, ter fartura, ter alimento, ter alegria. Então, o ambiental muito importante. Então, reflorestar, regenerar, a agricultura regenerativa, como o Matheus trouxe, esses projetos surgem para a gente retornar o equilíbrio natural que tinha no solo, que tinha nas águas, e isso tudo volta de maneira antagônica para a gente, porque a agricultura vai se tornando cada vez mais difícil com as mudanças climáticas. Então, a agricultura, ela pode mitigar as mudanças climáticas, e melhorando esse microclima dentro do agroecossistema, a gente consegue produzir de maneira mais fácil. Um dos princípios básicos de sustentabilidade. O outro também é o social, né? A gente tem que se preocupar com o entorno da fazenda, com o entorno, né, de todo esse agroecossistema. Então, as pessoas que trabalham, as produtoras, os produtores, seus funcionários, as comunidades, evitando derivas de produtos em ecossistemas, em infraestruturas humanas, apoiando, né, o bem-estar das pessoas com registros de trabalho, com crianças que vão para a escola, que têm acesso à educação, e também princípios agronômicos, que tudo isso, para dar certo, a gente tem que ser real e implementável. Então, o que a gente tem que colocar no campo para que tudo isso aconteça? E tem muita coisa na ciência mostrando isso, e esse movimento entra como uma forma realista de conseguir implementar tudo. Então, integrar os conhecimentos da natureza com o da ciência e com o bem-estar humano. Esses seriam os grandes princípios, e a gente divide eles nos capítulos. Então, a gente tem o capítulo social, o capítulo ambiental, o capítulo agrícola, o capítulo de responsabilidade compartilhada, que é muito importante, porque a gente não pode deixar no peso das produtoras, dos produtores, de tornar, né, isso possível. Então, como consumidores, a gente tem que criar um consumo consciente. A gente tem que ir atrás de produtos que sejam produzidos de maneira sustentável. E assim a gente consegue potencializar esse mercado e gerar mais renda para os produtores e para as produtoras, para tudo isso poder ser expandido em maiores áreas. Você citou os princípios, né, o ambiental, o agronômico, o social. Eu te pergunto, quanto aos impactos socioambientais, né, como é que a certificação pode impactar positivamente na sociedade, nas comunidades em que ela está inserida? Certo. Bom, com diversos requisitos que vão transitando nesses ambientes sociais, econômicos, agronômicos, a gente vai criando um sistema, primeiro, mais consciente. Então, por exemplo, o nosso capítulo social tem uma parte muito importante que chama avaliar e abordar. E a gente teve uma mudança da norma antiga da Rainforest Alliance para a nova que saiu, a versão 1.3, onde não é mais restrição zero, tolerância zero para casos que a gente sabe que ocorre na agricultura algumas vezes e em outros sistemas também, né, na sociedade, de direitos humanos, por exemplo, né? Então, tem um sistema para avaliar quais são os riscos que as comunidades ao redor das produções, os trabalhadores, as trabalhadoras, as famílias desses trabalhadores que vivem nas fazendas podem ter. Então, avaliando quais são os riscos, a gente consegue criar planos para mitigá-los. Então, em casos onde crianças, filhas dos trabalhadores não têm acesso à escola, muitas vezes porque os ônibus escolares chegam muito mais cedo, já começa injusto, porque chega super de madrugada para poder deslocar até a cidade próxima, a gente avalia esse risco e cria o entendimento que precisa de investimentos, por exemplo, com escolas rurais, que é uma maneira de prefeituras poderem investir de uma maneira eficiente na educação de pessoas rurais. E vocês interferem também nisso, no sentido positivo, de conversar, dialogar com esses poderes públicos, no sentido de otimizar isso também? De uma maneira indireta, a gente
traz essa consciência para dentro das fazendas. Perfeito. Para as pessoas que estão na fazenda conhecerem os seus direitos, conhecerem o que precisa de melhoria. E também a gente pode sim entrar em contato. A gente, como o Matheus trouxe, é mais do que uma certificação. Temos diversos projetos e parte do nosso trabalho é criar esse diálogo e ligar todos os atores que são responsáveis para essas melhorias. Legal. E com relação a isso, na prática, com os cafeicultores, como é que vocês avaliam essa contribuição socioambiental da certificação, no caso da Rainforest Alliance? Nós vamos na propriedade, fazemos um diagnóstico de todos os requisitos da norma de certificação e também da legislação local, porque eu gosto sempre de trazer que a Rainforest, ela pede que o produtor cumpra com a legislação local, ou seja, CLT, legislação trabalhista, normativas regulamentadoras, código florestal, agora, né, algumas exigências de legislação internacional, como a UDR. Então, é a base. Isso é algo que o produtor é obrigado a cumprir, né? De uma forma ou outra, ele tem essa obrigação enquanto cidadão. E a Rainforest pede o cumprimento da certificação, da legislação, então ele resguarda o produtor tendo a certificação, praticamente 100% garantido que ele está cumprindo com a legislação e ele não vai ter nenhum tipo de problema com fiscalização governamentais. E, além disso, eles vêm com essa questão da gestão, do melhoramento na hora de aplicar um produto, né? Por que não fazer um manejo integrado de pragas e doenças antes? Então, tem todo esse viés da gestão da propriedade. Alguns produtores, quando buscam a certificação Rainforest, pelo nome, pelo peso, pela garantia da originação do produto, eles acabam questionando que existe ali um investimento muito alto para se certificar. Aí, quando eu pergunto qual investimento? Porque o investimento para certificar hoje é a questão das auditorias, né? Porque, como é uma certificação de terceira parte, a gente tem que contratar uma casa certificadora para auditar tudo isso que o produtor tem feito durante todo o ano agrícola. E isso tem um custo. Mas na Expocacer a gente tem o apoio do Sebrae. O Sebrae apoia o produtor do Cerrado Mineiro na certificação. Além desse apoio, quando eu questiono o produtor quais são esses investimentos, eu acabo me deparando com alguns comentários como a infraestrutura, cômodos de defensivos, isso tudo vai me gerar muito gasto. E aí a gente está trabalhando até por meio do Caminhos para uma Cafeicultura de Vanguarda, que é o nosso evento que a gente faz durante todo o período antes da safra, para abrir a safra, para conscientizar os produtores do cumprimento da legislação. Porque quando se fala que tem que ter um cômodo de defensivos apropriado dentro da propriedade, não é a certificação que exige, é a própria legislação. Então, a gente tem feito essa sensibilização no campo e o resultado tem sido muito positivo. Os produtores têm buscado mais informações, eles têm se preocupado mais com essas questões e eles são cada vez mais empenhados em uma cafeicultura mais sustentável. E o interessante de falar é que no viés social que o Guilherme trouxe aqui para a gente vê no campo como gera impacto positivo, né? Em uma das visitas que nós fizemos, a gente fez a auditoria interna na propriedade, todo esse diagnóstico, e nós nos deparamos com uma situação não muito comum aqui no Cerrado, que foi uma criança que já estava na idade de alfabetização, mas ela não estava matriculada na escola. E aí, conversando com os pais da criança, né, diretamente fazendo a entrevista, eles nos informaram que eles gostariam que a educação da filha fosse feita por eles, que eles não confiavam na escola, eles não queriam mandar a criança para a escola. Então, daí a gente levou essa informação para o produtor, né? O produtor, ele não tinha acesso a essa informação porque o produtor, muitas das vezes, quer deixar o funcionário mais à vontade, não quer entrar tanto no mérito da vida privada, né? Isso, ele não quer entrar tanto. E aí acabou que o produtor teve acesso a essa informação e a gente começou com um trabalho de sensibilização com os pais. A gente levou os pais em algumas escolas próximo à propriedade, a gente mostrou para ele como era feito, ele participou de algumas aulas, foi super interessante, e aí ele decidiu matricular a criança. E aí, conforme a gente foi voltando, né, fazendo esse acompanhamento para a implementação da norma, um dia eu me deparei com a criança brincando com material escolar, fazendo as atividades de escola, veio me mostrar, tia, olha aqui que eu fiz, que eu aprendi na escola. Essa então, criança assim, que
anteriormente não estava frequentando a escola. Que não estava enfrentando. E aí, depois que a gente fez todo esse trabalho de sensibilização, o pai decidiu matricular a filha na escola e depois de um tempo, voltando, fazendo acompanhamento, a gente se deparou com essa situação, assim, super satisfatória e eu fiquei super empolgada, fiquei até emocionada, porque eu vi a felicidade no rosto Imagino. daquela criança. Então, a gente observa como a Rainforest Alliance, ela apoia o produtor, porque às vezes o produtor não tem acesso a algumas informações, porque ele quer deixar o funcionário com a privacidade dele, não quer incomodar. Nem ele sabe que ele pode ter, sim, né, Sim. impactar positivamente por meio da certificação. Isso. E daí vem um monte de outras histórias, como questão de infraestrutura da casa que o produtor fornece para funcionários. Quando você tem uma certificação, você tem que fazer o acompanhamento dessas questões também. E aí a gente dá essa oportunidade do produtor ter acesso a essa informação e garantir, né, uma vida mais harmoniosa ali para a família dos trabalhadores. Muito legal. Vocês estão falando aí de auditoria e não tem como falar de certificação sem falar da auditoria, que muitas vezes é temida até por produtores que seguem à risca tudo, né, que é exigido pela certificação. Como é que funciona esse processo de auditoria? Eu queria fazer também uma pausa na programação e agradecer a Cafeteria do Cerrado. O cafezinho acabou de chegar, fresquinho. Estamos felizes. Estamos felizes. Muito felizes. Mas voltando, Guilherme e Matheus, fiquem à vontade. Queria entender como é que funciona esse processo de auditoria, até para quem está nos assistindo também. Muita gente fica assustado, né? Até quem segue à risca. Hoje esse processo, né, de auditoria não é feito pela Rainforest. Acho que isso é uma dúvida que o pessoal geralmente tem. Vocês que vão auditar as fazendas? Na verdade, não. Existem 5 entidades certificadoras que fazem todo esse processo. A Rainforest é a detentora da norma e essas 5 entidades certificadoras que fazem todo esse processo. Então, é agendado anteriormente, né? O pessoal já vai lá e executa todo esse procedimento dentro da propriedade. E não acho que o negócio para tirar um pouco do medo não é nada punitivo. Eu acho que essa é a primeira palavra que eu queria trazer, que o pessoal, é um policiamento, é uma punição. Não. É uma busca de melhoria contínua. Então, o auditor vai lá, é uma prestação de serviço, o produtor está recebendo, o auditor também está indo realizar o trabalho dele da melhor forma possível para evaluar todos esses pontos que a gente trouxe aqui da norma e ver como que eles estão, que procedimento que eles estão andando. E assim ele vai ticando e vamos falar, a gente vai conseguindo adentrar numa melhoria contínua de acordo com cada ponto que pode ser melhorado ou que já está sendo bem executado dentro da norma Rainforest Alliance na propriedade rural. Por exemplo, se um produtor ele é reprovado num quesito, vocês dão um prazo para que eles refaçam, para que eles revejam aquele processo? Sim. Primeiro que o processo de auditoria tem que ser visto como parte do sistema para assegurar essas práticas agrícolas. Como o Matheus bem trouxe, não é uma punição, faz parte do processo para que a gente possa caminhar em conjunto todo mundo, produtores, cooperativas, Rainforest e os auditores, todos juntos em rumo disso. Se tem uma não conformidade, tem um tempo sim para ela ser arrumada, né? Para que se introduzam práticas que tirem essa não conformidade. Existem algumas não conformidades que nessa lógica não tem possibilidade de arrumar. Por exemplo, a gente tem alguns requisitos de agroquímicos que são proibidos pela norma da Rainforest Alliance, que tem diversos métodos, né, de se escolher quais são os que são considerados muito perigosos, com toxicidade aguda ou crônica pela Organização Mundial de Saúde. Então, esses produtos estão na lista de proibidos. E tem várias outras coisas, algumas políticas de uso excepcional, com medidas de mitigação de risco, que não é muito o intuito aqui, a gente sempre conversa bastante sobre isso, né? Mas esses requisitos que não tem como serem arrumados, porque o produto já foi aplicado, daí é um pouco mais sério. Tem que tomar um pouco mais de cuidado quanto a isso, porque daí seria uma não certificação. Mas todos os requisitos que é possível fazer um plano de ação e de correção, daí sim eles têm um prazo
para realizar e mandar para a casa auditora para verificar que essa não conformidade foi arrumada. Quando isso acontece, Farla, vocês na cooperativa, como é que vocês procedem? Olha, como a gente tem esse mecanismo no nosso sistema de gestão interno de fazer as auditorias internas, os treinamentos, acompanhamentos, né? Hoje a gente está falando aí de praticamente 6 visitas no ano em cada propriedade. Então, tem essa aproximação com o cooperado. Então, antes do produtor até fazer as compras dele, de produtos, né, fazer o estoque dele, ele nos liga antes. Esse produto aqui, ele é proibido, esse aqui, ele está no Legal. excepcional. E o que significa estar no excepcional? É que ele está autorizado durante um período, mas tem algumas regras a serem cumpridas caso o produtor venha utilizar esses produtos. E aí, o produtor liga para a gente antes. Então, tem essa aproximação. Então, essa questão de usar produtos proibidos não foi um problema que nós enfrentamos até então, até porque a gente tem essa ligação direta com a Enforce, as informações são nos enviadas de forma muito clara, muito didática, a gente tem esse acesso, e isso é muito importante, com as casas certificadoras também, e aí a gente consegue levar essa informação para o cooperado antes que ele faça algo que não tenha como ele reverter, né, como o Guilherme disse. Uma avaliação geral, assim, eu sei que vocês atendem o Brasil inteiro. Como é que vocês avaliam o produtor do Cerrado Mineiro, especialmente o cafeicultor, em termos de cumprimento das normas da certificação? Como é que vocês avaliam isso? É uma média comportada que segue? Como é que vocês avaliam? É interessante, assim, de ver o produtor do Cerrado Mineiro, que ele sempre foi um grande exemplo a nível técnico, a nível de inovação em todo o Brasil, né? Então, acho que isso é muito legal por esse respeito e pelo peso que a região também carrega, né? Ao mesmo tempo que todo mundo fala daqui, o produtor daqui também começa a falar, poxa, preciso estar sempre inovando, tá indo bem. Então, eu enxergo hoje que é um produtor que já adota práticas inovadoras, que está indo num caminho legal, que sempre está buscando coisas novas, não só pela Rainforest, mas buscando outras coisas também, parte de carbono neutro, o pessoal também está buscando outras formas de não estar estático, né? Então, eu enxergo sim que é um produtor referência, e dentro dessa caravana, eu acho que a gente sai com muita coisa que a gente veio para aprender, muito mais que ensinar nesses últimos 4 dias aqui com vocês, mas é a questão do compartilhamento. Assim, nesses dias parece que foi algo que pulsa. Por que o pessoal está adotando tanta tecnologia? Por que o pessoal está melhorando cada vez mais? E essa parte de compartilhar produtor com produtor, junto com as cadeias, com parceiros, a Expocacer, a Rainforest, enfim, a gente não faz nada sozinho. E tendo em vista do que está acontecendo aqui, eu vejo que é um movimento muito legal. Todos os produtores que a gente visitou, um compartilhava com o outro. A parte agronômica minha tá melhor, mas a minha parte social tá assim. O que você tá fazendo? Posso conhecer? Vem conhecer. Então, eu acho que isso é muito bonito. É uma lição para a gente tirar, para que também outros produtores adotem essa mesma mentalidade. Eu acho que isso é muito importante. Eles são incríveis mesmo. Cerrado Mineiro, a gente Cerrado suspeito Mineiro. de falar, né? Exatamente. Essa é também uma das características do nosso cafeicultor. Vocês acham que existem desafios na manutenção e implementação da norma? E quais seriam esses desafios por parte do produtor na hora de implementar a norma? Bom, vai depender muito da região, né? Na verdade, a gente atua no mundo todo, né? E em diversos países tem desafios diferentes. Dentro do Brasil mesmo tem desafios diferentes que vão ser de cada região. Eu acredito que o Brasil, né, ele está muito à frente. A gente tem um potencial muito grande de produzir cada vez mais certificado e mostrar mesmo para o mundo como que é feito. Para ter uma ideia, né, a nossa norma, tem uma regra que se a legislação brasileira, a legislação do país que tiver implementado for mais rígida, segue a legislação. E se a norma for mais rígida, segue a norma. Eu não sei o número exato, mas mais de 70% da legislação brasileira é mais rígida do que partes da norma da Rainforest Alliance. Com certeza. Não é? Com certeza. E em outros países, é totalmente o contrário.
Então, mais do que o produtor aqui do Cerrado ser um exemplo para outros lugares do país, o Brasil em si está muito à frente nessa parte. Também na parte de agricultura regenerativa, que é uma das grandes estratégias e projetos nossos para fortalecer esse movimento, a gente viu hoje, né? Hoje não, nessa semana, Matheus, aqui no Cerrado, que tem muita coisa que diz na ciência hoje em dia que já é feito aqui, né? Plantas de cobertura, utilização de bioinsumos, monitoramento das pragas para o manejo integrado, como a Farla disse, e corredores verdes, coisas que outros países ainda não estão preparados e o Brasil está muito à frente. Mas mesmo assim temos alguns desafios, tem alguns investimentos que devem ser feitos, alguns paradigmas, digamos assim, algumas mentalidades que devem ser quebradas em todo o sistema, não na produtora, no produtor, mas na sociedade, no consumidor. Então, eu acredito que para a gente aumentar ainda mais, o desafio é esse, é a gente engajar cada vez mais as pessoas a participarem desse processo para que a gente possa caminhar junto. E de maneira mais técnica, assim, de implementação, talvez a Farla possa dizer melhor, mas existem dificuldades diferentes em cada região. A gente vê dificuldades aqui de seguir, às vezes, as normas dos agroquímicos, por exemplo. Porque tem alguns agroquímicos que estão proibidos, que são muito utilizados e entram na política de uso excepcional, então pode ser usado, mas tem que cumprir algumas medidas para mitigar os danos que esses químicos causam no ambiente ou nas pessoas, e muitas vezes a gente tem que adequar esse manejo. E adequar esse manejo, muitas vezes não é simples, né? Envolve o custo final, a gente tem que fazer conta e saber certinho o quanto que vai custar essa implementação, o quanto que vai trazer, né, de benefícios. Em alguns outros países, os desafios estão mais na parte social, né? Como a nossa legislação já é mais rígida do que muitos outros países nesse requisito, a gente já está mais à frente. Mas tem outros que a norma é menos rígida, que a norma é mais rígida. Então, se torna mais difícil implementar práticas sociais, né? De igualdade de gênero, por exemplo, que a gente vê hoje aqui o Cerrado. Eu fiquei bem emocionado de ver projetos, né, de igualdade de gênero trazendo e melhorando cada vez mais, né? Então, eu acredito que é difícil dizer quais são os desafios, porque é muito, assim, subjetivo para cada lugar. Eu concordo, até para complementar a fala da questão técnica, assim, que a norma de certificação Rainforest Alliance, ela é bem exigente, mas a base dela é a legislação. Então, quando o produtor fala, eu não quero fazer tudo isso, é muita coisa para eu fazer, o que a gente leva é, isso aqui você tem que fazer de toda forma, uma hora ou outra você vai ser cobrado, você tem que fazer. E a questão de alguns requisitos da norma, que por algum momento foi algo que prejudicou o volume de cafés certificados, como exemplo, as culturas transgênicas, né? Há alguns anos atrás, o que acontecia? Se o CAR tivesse alguma cultura transgênica, não poderia certificar. E, mas eu estou certificando o café. O produto que eu vou vender com o selo de certificação que vai me agregar valor é o café. Então, por que eu não posso ter outra cultura transgênica? E aí, conforme foi passando os anos, a Rainforest Alliance, ela foi entendendo isso, ela escuta o produtor, ela tem esse lado, essa abertura. Então, a gente vê que é uma via de mão dupla mesmo. E aí, eles mudaram esse requisito. Então, hoje, o que eles cobram da questão da transgenia é o produto certificado. Aqui no nosso caso, o café. Então, o produtor que trabalha com cereais, com batata, outras culturas, ele tem a oportunidade de se certificar também. Então, o que eu vejo tem desafios, mas ao mesmo tempo eles estão sempre abertos, né? Eu faço parte de alguns comitês, então eu vejo assim como eles são preocupados em entender como está a implementação da certificação na prática, quais estão sendo os pontos que o produtor tem tido dificuldade, porque a Rainforest ela não quer deixar de certificar o café, os produtos, e eles querem incentivar cada vez mais. Então essa ligação direta ela é muito importante. Tem vários outros assuntos aqui em relação a isso que a gente viu como vocês se mobilizaram para
atender as regiões. Outro exemplo que a gente até comentou hoje na reunião com os produtores foi em relação ao distanciamento de outras culturas com a cultura certificada, que é o café. Então, hoje, se você tiver mecanismos que comprovem que os ingredientes ativos aplicados na cultura secundária, que às vezes, muitas das vezes, né, não tem registro para o café, não tenha residual no café, né, não tem essa contaminação por meio da pulverização, você tá tudo bem, não precisa ter uma distância ali, como antes, até 30 metros. Nossa, imagina como o produtor perderia área, volume certificado. Então, era bem complexo essas situações. E hoje, assim, eu vejo que tem mudado muito, tem melhorado muito para atender a demanda do campo, a realidade do campo, porque por algum tempo a gente até brincava. Esse pessoal que está escrevendo a norma, eles nunca vieram aqui. Eles nunca viram como funciona na prática. Até assim, uma brincadeira aqui no meio do podcast, mas a gente vê a importância que a Rainforest Alliance ela dá para o produtor rural, para o produto certificado, e a gente tem visto assim, que está dando para trabalhar muito bem, em harmonia, e a gente tem buscado cada vez mais produtos certificados. Porque uma das motivações do produtor se certificar é também a agregação de valor, né? O produtor está cumprindo ali. Ele vai ter alguns detalhes a mais, como essa questão de produtos proibidos, a gestão, né? Às vezes o produtor não tem costume de fazer anotação de tudo que ele faz na propriedade. Todas as aplicações, todas as pulverizações, etc e tal. E aí com a certificação exige. Então isso é um ponto também que às vezes a gente tem que ir trabalhando com o produtor. Por quê? Além da rastreabilidade do café, o auditor, ele precisa auditar para atendimento dos requisitos a rastreabilidade do manejo agrícola. Ah, você aplicou esse produto? Que dia que você aplicou? Como que estava o clima nesse dia? E outra coisa, esse aplicador aqui, que aplicou esse produto, ele começou a trabalhar que horas ele fez? Ele teve um intervalo ali para o banho, a lavagem do EPI. Então, querendo ou não, para atender a norma, tem que ter essa rastreabilidade do manejo agrícola também. E isso é algo que a gente vai trabalhando com os produtores, entendeu? E eu vejo que o produtor está bem engajado nessa temática. Você falou em oportunidades e eu te pergunto, quais são as oportunidades de um produtor que tem a certificação Rainforest Alliance? Tem um mercado, né, que compra produtos com esse selo e o produtor ele recebe uma premiação por saca de café. Então, e aí é oferta-demanda. Por alguns anos, o prêmio Rainforest Alliance ele foi um valor bem atrativo. Hoje, esse valor ele não está tão atrativo assim quando a gente faz essas contas em relação ao investimento, mas o produtor ele tem mais condição de negócio, ele tem mais liquidez no mercado, porque ele tem esse produto certificado que o mercado, muitas das vezes, a gente estava comentando hoje de alguns players aqui, que exigem essa certificação. E por que exigem? Para ter a credibilidade da originação daquele produto. Que aquele produto foi produzido com cuidado à natureza, sem prejudicar a natureza, sem prejudicar as pessoas. Então, essa chancela, ela tem muito poder nesse sentido também. E como o consumidor pode identificar os produtos certificados pela Rainforest Alliance? Como é que ele pode buscar e identificar esses produtos, né? Legal, acho que esse é um recado super bacana, né? Pra gente trazer também o consumidor brasileiro nesse mercado, nesse jogo. Então, quando você vai lá no supermercado, olha um café, um chocolate, um suco de laranja, que tem um sapinho ali, né? O sapinho da Rainforest, a ranzinha, né? Então, ela é bem característica. Aquela ranzinha verde ali que você encontra nos produtos, você tem essa base que vem de cadeias mais responsáveis da Rainforest Alliance. Então, acho que isso é até uma provocação para o consumidor, né? Então, você que está no supermercado, que quer conhecer mais, busca, vai atrás. Chá também tem, né? Então, acho que isso é um caminho super legal para a gente também, como consumidor, ser protagonista. A gente também está ali nessa frente, né? E vocês avaliam uma demanda crescente por produtos certificados da Rainforest Alliance? Hoje é uma crescente legal que a gente tem. Só para ter uma noção de números, hoje praticamente 20% do mercado de café brasileiro é Rainforest Alliance. Então isso é um número expressivo. E outras culturas também, eu sei que o papo hoje é café, mas tem outras culturas também que o mundo está pedindo também, né? Então a parte de cacau certificado, mais recentemente uma empresa lançou uma marca de suco de laranja lá na Europa também com essa certificação Rainforest Alliance, né? Então tá numa crescente muito legal e oportunidade não só de crescer a certificação,
mas de produtores cada vez mais se profissionalizarem também, melhorarem suas práticas, né? Acho que isso também é um caminho muito legal. Hoje, quais são as metas, iniciativas que a Rainforest tem trabalhado para o futuro? Olha, a maior de todas até 2030 é a de impactar até 100 milhões de pessoas em comunidades agrárias e comunidades florestais. Esse é o caminho que a gente vai chegar, então, tanto com certificação quanto com a parte de programas. Eu até acho que dando um spoilerzinho também, vai vir muito programa legal de agricultura regenerativa esse ano para a gente poder trazer mais gente para dentro. A grande ideia da Rainforest Alliance não é excluir, mas gerar mais impacto. O impacto é a palavra-chave nossa hoje. Então, os programas de agricultura regenerativa, dentro da Rainforest Alliance hoje tem um comitê de discussão de mudanças climáticas, o que a gente pode fazer, o que a gente pode gerar de projeto, de programas, programas na região amazônica também que estão chegando aí, né? Então, tudo isso além da norma são vários caminhos aí que a gente está tendo como estratégias. Vão ter áreas piloto, áreas modelos para produtores também conhecerem, ver o que está acontecendo. O Gui está fazendo um trabalho fantástico nisso, está rodando quase todo dia, né, Gui? Quase todo dia. E é um caminho sem volta, né? Eu acho que, para complementar, a gente pensar quem são os novos consumidores, né? Que a gente tem que atender a demanda. Nova geração está vindo com bastante ativismo, com bastante responsabilidade ambiental, e eles vão ser os novos consumidores. Então a gente tem que se adequar já a esse novo mercado. Então, para mim, é o caminho sem volta, e cada vez mais vai aumentar produtos certificados da Rainforest e de outros também, assegurando a responsabilidade ambiental e social. E a parte de agricultura regenerativa entra para isso mesmo, para a gente conseguir motivar. A gente quer criar indicadores de todos os tipos. Indicador para o produtor, para a produtora, para saber como que ele vai conseguir implementar, quanto que custa, qual que é o retorno, em quanto tempo. Também indicadores para o mercado consumidor. Então, o que está realmente acontecendo com o solo? A gente sabe que essas práticas fazem o solo voltar a ter a sua estrutura química, biológica, física, do jeito que era antes, né? Mais natural, e isso vai diminuindo o uso de produtos químicos, porque o agroecossistema se torna mais resistente de uma maneira natural, ele aumenta as defesas naturais das plantas. Então ele entra para a gente poder fornecer dados para potencializar esse movimento. Então é um caminho sem volta, e a gente está aqui com grandes parceiros como, né, Expocacer, criando esse caminho junto com a sociedade. Existem vantagens econômicas em se certificar? Existem. Bom, como a Farla trouxe, depende muito de demanda, de oferta, né? A gente não entra em negociações, né? Mas todos que produzem com o selo da Rainforest Alliance recebem um diferencial de sustentabilidade e um investimento em sustentabilidade, que são os prêmios, né, que a Farla trouxe. Então, o primeiro comprador do café, seja cooperativa, seja exportador, seja o que for, é obrigado a pagar um preço a mais para essa pessoa que produziu o café de maneira sustentável. Entra aqui. E, além disso, tem mercados que só vão comprar se tiver esse asseguramento. Então, tem um poder de negociação melhor. Parte da norma é aumentar a capacidade de gestão e profissionalizar essas produtoras e produtores para que eles consigam também negociar de uma maneira mais adequada, que eles entendam todo o fluxo do seu negócio, eles mesmos. Então, isso também é um benefício que vem. Então, ele vai ter tudo organizado, quanto que ele gasta, quanto que ele ganha, em todos os processos, porque a gente tem vários documentos, né? Vários documentos de organização, de gestão, que muitas vezes a gente apoia, né? Quando não tem algum grupo apoiando atrás, que é muito importante para esses benefícios de lucratividade. Continua a produtividade alta, diminui os custos de produção, porque o negócio flui de maneira melhor.
além dos prêmios e do acesso ao mercado exportador muito mais fácil. E quem quiser se certificar, pode buscar a cooperativa e como é que procede, qual o processo, documentação, o que é que ele precisa? Uhum. É só procurar a área de sustentabilidade que a gente resolve o resto. Brincadeira, Muito bom. mas é só procurar a área de sustentabilidade. Hoje nós temos uma equipe bem robusta. Nós estamos em 7 técnicos, né, especialistas na temática, como engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais. E a gente faz esse processo de auditorias internas, trazendo então um diagnóstico da propriedade e aí fazendo um plano de ação, trabalhando com o produtor nesse processo de orientação, até que ele esteja ali no nível para cumprimento dos requisitos básicos da certificação em Forest Alliance. Muito obrigada, meninos e menina. Muito obrigada por compartilhar esse conhecimento tão rico, valioso aqui com a gente. Foi muito bom saber mais sobre a certificação. Eu deixo aqui um outro convite para uma próxima vez, que vocês vierem aqui no Cerrado Mineiro, tá? E agradeço honrosamente a participação de vocês. Obrigada. A Muito gente que obrigado. agradece a parceria de sempre e a oportunidade. Obrigado. Vamos voltar muito, tomar bastante café aqui com vocês, que tá certeza. muito bom. Só café certificado. Exatamente. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, gente.